Queridos, hoje eu tenho o privilégio de iniciar com vocês uma série no qual eu intitulei Descontaminados, tá bom? É uma linguagem que ela é bem recente, tá? Descontaminados porque há dias atrás ainda existem casos, mas nós estamos saindo aos poucos de um período onde havia uma pandemia geral que gerou medo, insegurança e também perdemos muitas pessoas. No entanto, qual era o vírus? Qual é o vírus que fez todo esse caos? Me ajudem aí. Quem ainda tem memória desse vírus? Covid, perfeito? Ok. Nós também, na Bíblia, temos um vírus, que, querendo ou não, ele faz parte da nossa natureza. Mas antes de falar sobre o episódio de hoje, nós estaremos trabalhando 4 episódios, tá, gente? Hoje será Descontaminados do Mal. No domingo que vem será Descontaminados do Medo. O nosso terceiro episódio será Descontaminados do Passado. E o último episódio será Descontaminados do Egoísmo. 4 episódios, 4 palavras tiradas do Evangelho Sagrado. E se você tem um desejo de ser descontaminado, eu espero você nos 4 domingos para aprender mais sobre a palavra de Deus. Queridos, tendo isso em mente, vamos para o nosso primeiro episódio e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse momento no livro de Romanos. Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, eu quero ver as folhas, você olhando para o texto bíblico e deixando a palavra de Deus falar ao seu coração. Romanos capítulo 3, o verso 10. Romanos capítulo 3, o verso 10 a 18. Ok? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga estou procurando. Tudo bem. Romanos capítulo 3, verso 10 a 18. Deixa eu colocar ali a referência para vocês. Certinho? Então vamos juntos. Romanos capítulo 3, verso 10 diz: não há justo nenhum sequer. Pause agora e vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Pai querido, ilumine a nossa mente através do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, continuando. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é como um túmulo aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está em seus lábios. A boca a eles tem cheia de maldição e de amargura. São seus pés rápidos para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo, queridos, no capítulo 3, ele está fazendo aqui uma análise geral da humanidade. Se você olhar ali no capítulo 3 e logo em seguida no 4 e anteriormente no 2, há um dilema sobre os judeus, os gentios, mas ele vai concluir que em toda a humanidade não há nenhum justo. Todos, de alguma maneira, na análise bíblica, estão em pecado ou em uma condição. E o final do texto, no verso 17, nos seus caminhos há destruição e miséria. O ser humano por si só, eles andam nos caminhos que levam à morte, nos caminhos que levam à destruição. Para entender bem, olha só aqui o que está em Romanos 7, 19 e 21, falando ainda sobre a natureza humana. Pois o que faço,
é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continua o que, gente? Fazendo. Agora, em negrito aqui, em amarelo, está assim: quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Paulo aqui cita, queridos, esse dilema que existe na natureza humana. Paulo reconhece o caminho espiritual, o caminho do bem, o caminho da vontade de Deus, mas ao mesmo tempo existe um duelo, uma guerra em sua própria natureza, que está junto o tempo todo. E isso é interessante, queridos, porque nossa tese é que há em nós maldade. Nós estamos contaminados com o mal. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor aqui no livro de Romanos. A humanidade está contaminada com algo que nós chamamos como pecado. E para ficar mais claro, eu coloquei aqui no slide, pecado na Bíblia, em Romanos e anteriormente no texto que eu li, é uma condição. Então, você é pecador. Você já nasce em pecado, como diz a palavra. Faz parte da sua natureza. Gato é gato e o que ele faz constantemente? Mia. O ser humano nasce em pecado e o que ele faz naturalmente? Peca. Faz parte da sua natureza e da minha. E só para lembrar, anteriormente eu disse que o vírus era o Covid. E no vírus existem sintomas, certo? Lembra quais eram? Sensação de morte, fraqueza, dor de cabeça. Tem mais algum que eu esqueci? Cansaço. E isso é interessante porque, tendo em mente que pecado é uma condição, existem o que, gente? Sintomas. E eu quero trabalhar com vocês alguns sintomas e eu quero ver se você consegue identificar em você. A nossa reflexão aqui não é apenas um discurso, é para você analisar a si mesmo. Tendo um entendimento mais claro sobre pecado. Na Bíblia, nós teremos alguns textos que nos tornam mais claro a ideia. O primeiro é: pecado é errar o alvo. Quando você sabe que tem que fazer e não faz. Perdão, gente, você tem um alvo, mas erra ao tentar acertar. Ok? A segunda definição de pecado é omissão. Quando eu sei o que tenho que fazer, mas não faço. E eu coloquei aqui alguns exemplos, e já citei uma vez esses exemplos, mas para mim são os melhores, porque estão marcados na história do Brasil. Brumadinho e a Boate Kiss. Na Boate Kiss, se você bem lembrar, os empresários sabiam que Esqueci agora. O forro deveria ser específico. E eles colocaram ali um de segunda categoria, e como consequência, vários jovens perderam a vida. Eles sabiam que aquele não deveria ser o material. Então, quando eu sei de algo e não faço, na mentalidade bíblica é pecado. Terceiro, a motivação ou a intenção. Jesus vai repreender os fariseus porque na mentalidade deles, pecado era basicamente comportamento. E aí Jesus vai dar um exemplo. Se você olha para uma mulher já desejando, não se cumpriu o ato, mas você também já pecou. Porque pecado é motivação, intenção. Outro exemplo, eu posso fazer o bem, mas com a intenção o quê? Errada. Perfeito? Quarto exemplo aqui, que é o que nós trabalhamos, que de acordo com Romanos, o salário do pecado é a condição. Tendo esses 4 aspectos na mente, nós compreendemos um pouquinho sobre o pecado. Mas eu queria saber aqui, essa é uma geração que com certeza assistiu a Turma do Chaves. Quem assistiu? Levante sua mão. Beleza. Então todos nós aqui já assistimos o Chaves. Eu gosto muito do Chaves e eu quero que você entenda claramente que eu não quero destruir a sua infância, tá? Mas eu quero que você entenda
que nós podemos encontrar os sintomas do pecado na narrativa da Turma do Chaves, tá bom? E você vai compreender como isso funciona. Nós temos aqui alguns personagens, certo? Vamos para o primeiro. Kiko. Quem lembra do Kiko? Lembra aí? Perfeito. O Kiko, nós podemos encontrar na personalidade dele um sintoma. O Kiko nasceu em pecado, sim ou não? Assim como você também. Qual que é o sintoma predominante na narrativa da história? A inveja. Pelo menos na comunidade, o Kiko era um menino que tinha o quê, gente? Mais prosperidade, tinha mais brinquedos. Mas normalmente, quando o Chaves aparecia com um brinquedo, com algo novo, ele fazia questão de ir lá na casa dele pegar algo melhor. Então, o sintoma predominante na natureza do Kiko era o quê? A inveja. E por definição, inveja é a tendência de se entristecer com o bem do outro. Em alguns episódios, você pode perceber que o Kiko, ele faz questão, às vezes, de quebrar algo do Chaves, porque o invejoso, ele apenas não cobiça o que é do outro. Ele fica infeliz com a felicidade do outro e ele não fica quieto enquanto não destruir. Me dá um exemplo melhor, pastor. Lúcifer. Já trabalhei com vocês em um dos sermões. Além de cobiçar o trono de Deus, os céus, ele agora se opõe contra o reino de Deus e agora quer estabelecer o seu reino. E tudo que acontece hoje e há muito tempo é o coração de Lúcifer sendo inundado ou movido pela inveja. Coloquei um exemplo ali que você vai ver predominantemente esse sintoma no Facebook. A geração de vocês aqui, a grande parte, ainda tem Facebook. Sim ou não? Levanta a mão. Deixa eu ver quem tem Facebook. Perfeito. Se eu fosse falar com a galera ali da arena, dificilmente eles estariam usando. Mas essa geração é a rede social predominante de vocês. E ali está o que, gente? Um sentimento. Às vezes você vê, aquela amiga sua lá do colegiado está super bem e você não está tão bem como ela. E surge no seu coração o quê? A inveja. Pastor, beleza, esse mal está em mim, sinto que estou contaminado. Qual que é o antídoto? Nós encontramos na palavra de Deus o antídoto sendo a caridade. É a capacidade de se alegrar com a felicidade do outro, mas também de levar a felicidade. E interessante que a Bíblia vai dizer o seguinte, em 1 Pedro 2:1, livre-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia e o que, gente? Inveja e de toda espécie de maledicência. Então, a Bíblia nos exorta que a inveja, esse sintoma, tem que sair do nosso coração, não deve nos mover. Ok? Segundo personagem que revela o sintoma do pecado, o orgulho. Por definição, o orgulho é a tendência de se considerar melhor que as outras pessoas. Eu não sei, mas se você bem percebia, a dona Clotilde, conhecida como Bruxa do 71, sempre tinha o quê? Um ar de superioridade. Ela sempre competia com a dona Florinda. Havia esse sentimento de orgulho. Beleza, pastor? Qual que é o antídoto? A Bíblia vai dizer que a humildade deve ser o antídoto ou ir na contramão. A Bíblia ainda complementa, queridos, dizendo o seguinte, Provérbios 29, verso 23. O orgulho do homem faz o quê? Humilha, mas o espírito humilde obtém o quê? Honra. Além disso, o Senhor detesta o quê, amigos? Os orgulhosos. Gente, e se tem uma coisa difícil de lidar, é com gente orgulhosa. Nós temos esse sintoma. Imagine você numa sala de aula, o aluno entra já com a soberba de que ele sabe de todo o conhecimento. Imagine só se você agora está trabalhando, contrata um novo colaborador e ele chega ali com uma atitude de que construiu 1000 empresas e que vai ensinar para você
como a empresa tem que ser guiada. O orgulho, gente, é, querendo ou não, um sintoma do pecado que o próprio Deus detesta. No entanto, se você bem lembrar, em Lúcifer a gente vê exatamente esse arquétipo, porque nós entendemos, não era e quis ser, e nós encontramos em Jesus o antídoto. Ele era tudo e deixou de ser. Deus era poderoso, majestoso, mas como diz Filipenses, ele desceu, deixou a sua glória para nascer aonde? Nessa terra. Enquanto nós queremos ser exaltados, Jesus nos ensina que nós devemos ser o quê? Humildes. A pergunta que eu faço, eu consigo encontrar mais em você orgulho ou humildade? Nosso terceiro é a luxúria. A luxúria, gente, por definição, ou libertinagem, é o pecado associado por desejo sexual, ou tendo o prazer corporal como objetivo último. Então, toda pessoa que você se relaciona, você trata como objeto. Ela te satisfaz, logo depois do prazer você faz o quê? Descarta. E eu cito a Dona Florinda porque há uma percepção de que a Dona Florinda, ela era o quê, gente? Casada. Lembra dos episódios que ela estava sempre ali, tendo uma paquera com quem? Com o professor Girafales. Aí, de repente, aparece quem? O pai do Kiko, e ele estava fazendo o quê? Trabalhando. Dá a entender que Dona Florinda estava tendo um caso com quem? Com o professor Girafales. Eu ia falar seu barriga, mas não é seu barriga. Professor Girafales. Perceba, então, que nós encontramos ali essa possibilidade, esse sintoma na narrativa. E talvez seja um sintoma seu. Toda vez que você está com uma pessoa, que você procura se relacionar com alguém, você não tem um objetivo de servir, de amar, mas de ser servido, de utilizar o outro por benefício próprio. E o antídoto desse sintoma é o que, queridos? Pureza. Nós encontramos muito no meio jovem um aplicativo que define, que é o Tinder. O Tinder é muito usado pelos jovens no objetivo de encontrar uma pessoa, mas também de apenas ir lá, ficar, depois que ficou, faz o quê? Vai embora. Queridos, como você se relaciona com as pessoas? Trata o seu amigo, a sua amiga, a pessoa que você tem paquerado como um objeto? E eu queria contar uma história para vocês. Essa história, ela é... Não vou contar. Vou contar, peraí, lembrei. Essa história aconteceu há um tempo, faz um tempinho, que revela exatamente esse sintoma. Uma menina namorava com um rapaz, essa menina era muito amiga minha, muito amiga na época do colegiado. Eu estava estudando já num colégio e antes eu morava nessa cidade. E ao morar fiz vários amigos, só que quando eu estava no colégio aqui no IABC, fazendo ensino médio, eu voltei com a minha família lá, por questões do trabalho do meu pai, e aproveitei para ver os amigos e ver essa amiga. Mas era amiga, no sentido sincero mesmo, nenhuma intenção. Só que, sabe quando acontecem algumas coisas que a gente não espera? Chegando lá, ela estava com um dilema com o seu namorado. Ela não estava na casa dela, estava na casa da amiga dela. E aí, chegando lá, fico sabendo que o namorado quer ficar com a amiga. E aí começa a mandar uma mensagem. O rapaz recebe a mensagem da namorada e diz assim: meu bem, que horas você vai chegar? Vai dar tempo da gente se ver ainda? E aí a menina diz assim, o rapaz diz assim: olha, não vai dar, vai demorar muito. Meu pai está atarefado aqui, então a gente não vai conseguir se ver hoje. Mandava isso para a menina. Logo depois, a melhor amiga olhava para
o celular, mandava mensagem, vai chegar que horas? Vai dar tempo da gente se ver? Daqui a pouco, no máximo 15 minutos, eu estou chegando. Ele estava em outra cidade próxima. E a namorada fazendo o que, gente? Vendo tudo. Passa-se o tempo, a namorada manda outra mensagem. E aí? Como é que você está? Como é que estão as coisas? Será se a gente se encontra ou não? Falei, meu bem, não vai dar tempo, a gente não vai conseguir. A amiga manda uma mensagem, e aí, está chegando? Rapidinho, vou passar na frente da sua casa daqui a pouco, porque nessa cidade existe uma BR que atravessa ela. Ok? Eu estou lá vendo tudo isso e pensando uma coisa, cadê a pipoca? Esqueci a pipoca. Que babado, queridos. Beleza, tempo vai passando, o rapaz passa, como ele não me conhecia, estou ali quietinho no meu canto, ele vai para casa, troca de roupa, e ele volta depois de alguns minutos. Quando ele está voltando, ele sobe, eu atravesso para o outro lado da BR, fico parado, não me conhece, nunca me viu. As duas meninas entram para dentro de casa, e aí ele vem descendo. E eu juro para vocês que eu disse assim, eu preciso ver esse rapaz, porque as duas meninas eram muito bonitas. Deixa eu ver esse rapaz. Fui, atravessei, fui andando até ele, olhei para ele e disse, caraca, que cara bonito. Ele era muito bonito. Segui o caminho, ele desceu, bateu no portão, aí a moça abriu, quando ela abriu, quem saiu? A namorada. E aí foi aquele momento dramático, sabe? A menina começa a chorar, dizer que magoou o coração dela, e aquele negócio meio feio. Passa-se alguns minutos, o rapaz volta, eu estou em cima, desço novamente. Ele extremamente tranquilo. No final do quarteirão, a bis dele está parada, ele monta, ele vai montar nela, vai ligar, a menina fica chorando com a melhor amiga aqui, eu desço, volto a conversar com eles. Passa-se mais ou menos uns 10 a 15 minutos. Ele faz o quarteirão, demora esse tempo e ele desce com outra menina na bis. A menina fica extremamente triste e não sei você, mas a mulher ela tem a habilidade de expressar bem as suas palavras. E ela começa a escrever um texto bem grande, tal, e manda para ele, desabafando. E aí ele diz uma frase que é o ponto da luxúria. Ele olhou para a mensagem e escreveu e disse, você era meu brinquedinho nas horas vagas. Queridos, o que eu quero dizer com isso? Esse é um pecado que nós podemos cair, em usar as pessoas como meramente o quê? Brinquedos. Que nós não caiamos nesse sintoma. A Bíblia ainda vai dizer o seguinte, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância que é idolatria. Perceba que o apóstolo Paulo nos adverte a deixar todos esses sintomas, todos esses desejos que fazem parte da natureza pecaminosa. Quarto, gula. Esse aqui todo mundo olha e não vai concordar, mas calma. Eu sei que os chaves, ele representam a figura do menino que não tem o que comer. Concordo totalmente com você. Mas já percebeu que muitas vezes, quando Chaves era convidado para a casa da Dona Florinda ou para a casa do seu Madruga, tinha 5 pães, tinha uma torta, tinha algum sanduíche, ele comia o quê? Todos. Ele não deixava nenhum. E, por explicação, gula é o prazer desordenado com o quê? Os alimentos. Eu entendo completamente que ele passava necessidade, mas muitas vezes ele comia o quê? De maneira desordenada. E o antídoto bíblico é que nós precisamos ser o quê? Temperantes. A Bíblia ainda vai complementar dizendo o seguinte, não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne,
Pois os bêbados e os glutões, o que acontecerá com eles, gente? Empobrecerão. Nós precisamos entender que esse hábito guiado pelo prazer pode empobrecer você, pode desgastar a sua família. Quinto sintoma, preguiça. Era um homem sofrido, acredito eu, mas muitas vezes passava-se um mês e o seu barriga batia na porta e ele ainda continuava o quê? Lá, com as suas desculpas. E preguiça, por definição, é a tendência à ociosidade, que vem, como conclusão, o prazer. E essa geração, todos nós, na versão digital, preferimos passar 1 hora lendo a Bíblia ou 1 hora numa série? Série. Preferimos lavar a louça, o trabalho ou assistir uma série? Série. Então, pastor, qual é o antídoto? Decisão. Ninguém sai do lugar se não decidir, se não dar o primeiro passo. Tanto que a Bíblia, Salomão vai dizer o seguinte: observe quem? A formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja o quê? Sábio. A formiga, seja dia ou noite, ela faz o quê? Trabalha, ela produz. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Tem gente que deseja, lista, mas não sai do lugar. É guiado pela preguiça. Sexto sintoma, avareza. Lembra do seu barriga? Muitas vezes o seu barriga, ele não tinha o que nós temos ali como antídoto, a generosidade. Para quem? Para o seu Madruga. Muitas vezes ele poderia ter ajudado o Chaves, e você percebe que ele passa os episódios inteiros, mas ele não tem uma atitude, ele tem dinheiro, é dono de todos os aluguéis, mas ele não consegue fazer algo para tirar o Chaves de onde? Do lugar que ele estava. Então, por definição, a avareza é o amor desordenado aos bens da terra, buscando o quê? As riquezas. Eu não estou dizendo que riqueza é pecado, eu estou dizendo que o amor às riquezas é pecado. Será se você tem caído nesse sintoma? Será se você tem amado mais as riquezas do que a Deus e as pessoas? Será se você tem buscado ser uma pessoa generosa? E a Bíblia vai complementar dizendo o seguinte, Paulo a Timóteo: os que querem ficar ricos caem em que, gente? Tentação. Olha, quem aqui tem um desejo de ficar rico? Olha ali, é isso aí, garoto. Sincero. Todo mundo aqui tem muita vontade de ficar rico. E nessa geração existe um marketing frenético. Se você deseja liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade digital, arrasta para cima e você vai começar a ganhar dinheiro dormindo. É ou não é? Alguém já viu isso? Pelo menos a minha geração, com certeza, eu fui empanturrado com esse marketing. E isso é muito perigoso, porque Paulo já advertia, nesse desejo, nesse afã de querer ficar rico, nós caímos em muitas tentações, e ele continua dizendo, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Um exemplo, conversando com uma pessoa que caiu nessa propaganda, me contou que fez um gasto de 50 mil reais, com a promessa de que ficaria o quê? Rico. O que eu quero dizer, gente? Tem gente que consegue? Claro, com certeza. Mas é para todos? Não. Muitas vezes essas promessas excluem todo um trabalho, essas promessas vendem o resultado o quê? Rápido. E a Bíblia diz que se você for nesse caminho, muitas vezes você cairá em tentações. E Paulo ainda continua dizendo, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se do quê? Da fé. Queridos, se tem uma coisa
que pode tirar você dos caminhos do Senhor é o amor ao dinheiro, é a avareza. Então, pastor, qual que é o antídoto? Generosidade, contentamento e confiança em Deus, porque Ele tem cuidado de você. Quem aqui tem mais de 50 anos? Levanta a mão e deixa eu fazer uma pergunta. Deus tem cuidado de você, sim ou não? Diga bem alto, sim. Olha aí, por que não vai cuidar de você que tem 25, que tem 30? É só olhar e perceber que as promessas de Deus têm sido derramadas sobre nós. Mas muitas vezes queremos controlar as coisas, cobiçamos demais, e aí perdemos o bem mais precioso, que é o amor de Deus eternamente. Queridos, 7º sintoma, a ira. Chiquinha é a irmã revoltada. Toda hora que acontecia alguma coisa, chorava, dava um chute no Kiko, corria atrás do Chaves. Ela era guiada pelo seu instinto. Mais um sintoma do pecado. E, por definição, ira é o sentimento instintivo de defender a si mesmo com o quê? Força. Ah, estava falando mal de mim? Tapa na cara. Falou mal de mim? Eu falo 2 vezes. Bandido, traficante, feio, horrível. Dente por dente, olho. O problema é que não entende que fica cego e que também fica o quê? Banguela. Queridos, qual que é o antídoto? Paciência. Se você quer ser descontaminado, você precisa entender que existe um antídoto, a paciência. A Bíblia vai complementar dizendo: evite a ira e rejeite o quê? A fúria. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu estava vindo aqui, aí acontece, né? Estou com o carro na BR, aí uma pessoa, ela tinha que esperar eu passar, mas ela fez questão de enfiar o carro. Aí eu dei aquela buzinada básica, né? Pum. Presta atenção, meu amigo. Aí a mulher fez bem assim para mim, ó. Ela mandou aquele presente para mim, sabe? Do meio, o dedo. Aí eu olhei, juro para vocês que na hora me deu vontade de frear o carro e deixar ela, sabe, só para provocar. E aí eu falei assim: rapaz, eu vou falar sobre ira e vou deixar a ira me guiar? Falou: não vou. Peguei, botei o carro e acelerei. Mas tem horas que a fúria vem e se você deixar, meu irmão, o pensamento da gente, quando ele é tomado pela raiva, ele faz coisas horríveis. É só lembrar de Caim. Matou o próprio irmão. E aí, queridos, indo já para os momentos finais, você pode pensar: pastor, eu não encontro nada disso. E como então consigo reconhecer esse mal que habita em mim? C.S. Lewis vai dizer: nenhum homem sabe o quanto é mal, até se esforçar para fazer o quê? O que é bom. Tente viver o antídoto, ser paciente, generoso, bondoso, puro. Tente ser assim, hoje, amanhã, e você verá como você e eu estamos contaminados. Só conhecemos a força do vento quando caminhamos contra ele, e não quando o deixamos nos levar. Romanos capítulo 7, Paulo agora vai terminar um dos seus pensamentos sobre a natureza humana dizendo: miserável homem que sou. E ele diz assim: quem me libertará do corpo sujeito a esta condição ou a esta morte? E você pode se perguntar: pastor, eu sou isso aí muito mais. Na minha lista não é só 7 pecados não, é 20. Sou mentiroso, sou falso. Pastor, quem me livrará? O Senhor pode me ajudar? Ô amigo, não vai dar. Também tenho lista de pecado. Quem? E aí Paulo vai dizer: graças a Deus por quem? Por Jesus Cristo. Como assim Paulo diz graças a Deus? Porque nós entendemos que Deus enviou seu Filho amado.
que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas tem o quê? A vida eterna. E para complementar, João vai dizer: eu sou a videira, vós as varas ou os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pastor, vamos fechar então. Como então ser descontaminado do mal? Em primeiro lugar, reconheça a sua condição. Reconheça quem você é. O pai da medicina sempre dizia que antes de dar o remédio, ele perguntava se o doente queria ser o quê? Curado. Você quer ser curado? Você quer ser descontaminado do mal? Reconheça primeiro a sua doença, o vírus que habita em você, o mal que habita em nós. E em seguida, se lave com o sangue do Cordeiro. Somente Jesus pode limpar, pode transformar, purificar o seu casamento, a sua mente, a sua vida, o seu trabalho, os seus pensamentos. Mas quando, pastor, hoje, todos os dias, permanecendo em quem? Nele. A pergunta que eu faço para você nessa noite: há alguém que deseja, na sua jornada cristã, continuar sendo descontaminado do mal, deixar a ira, deixar a luxúria, a libertinagem, a ganância, o orgulho? Há alguém que deseja fazer isso na sua jornada cristã? Que Deus abençoe você e que juntos sejamos descontaminados do mal.